Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje nós estamos com uma mesa aqui muito bonita, o Kiko Sebrae, Roberto Arutin e o nosso entrevistado, a pessoa que vai estar batendo um papo conosco. E ele fecha exatamente aquilo que é o intuito do programa, mostrar o que Barretos possui, o que Barretos tem. E nosso programa hoje vai levar a você, telespectador, vai levar para dentro da sua casa uma pessoa que é uma referência na cidade de Barretos e que contribuiu muito com a nossa cidade, com nossos expoentes, com o nosso comércio, com o nosso serviço e com a nossa festa do peão. Mas quem vai apresentá-lo é o nosso presidente do sindicato, presidente da associação, que está conosco na mesa, Roberto Arutin. Eu gostaria que você falasse um pouco para a nossa população do nosso convidado, do nosso entrevistado de hoje. Olá, Firmino, Paulinho, Nilson do Sebrae, um prazer recebê-los aqui. E como nós estamos na semana de comemoração do Dia do Comerciante, o nosso Dia do Empresário, a nossa festa maior, como diz Zé Carlos Firmino, é o nosso Oscar aqui em Barretos, é uma festa muito esperada. E nada melhor, Paulo, eu estar aqui hoje, e o Firmino sabe, não desmerecendo os outros entrevistados, lógico, mas eu tive o prazer de hoje estar aqui para fazer esse bate-papo com você, porque você é uma pessoa que desde que eu nasci, eu já te conheci. Quando eu sabia alguma coisa, eu aprendi a gostar da família Pereira. Até porque, muito sabiamente e saudável, a loja do meu pai e a loja de vocês tinham uma coisa em comum. E isso nós vamos falar mais para frente. E para dizer para vocês que o nosso entrevistado, o Paulinho Pereira, é de uma família que Barretos deve muito a eles, que você, junto com teus irmãos, fizeram um marco aqui na nossa região, que nós não poderíamos de fazer essa homenagem para você, como você acabou de receber. Paulo, nós vamos só fazer essa abertura e durante o programa você vai nos revelar a beleza que é a família Pereira, que foi para nós comerciantes e para a região toda de Barretos, Firmino. Obrigado. Nós estamos também conosco aqui, o Nilson do Sebrae. E o Nilson está na mesa, porque o Nilson veio de Franca, Guará, é o diretor regional do Sebrae. Mas deu tão certo esse encontro do Nilson, a gente já era parceiro do Sebrae, mas com a chegada do Nilson, extrapolou todo aquele relacionamento. Então hoje a gente trabalha um pouco dentro do Sebrae, o Sebrae dentro da ACIB e faz aquela coisa toda. Então, nada melhor do que a presença, porque nós vamos falar de um empresário que recebeu homenagem do comércio e do serviço. E o Nilson é uma pessoa que cuida do varejo, cuida também do setor serviço dos pequenos, e é isso que a gente, por isso que ele está conosco aqui, enquanto nós vamos bater um papo com o Paulo. O que você está achando de Barretos, Nilson? Excelente, como eu já disse em outras oportunidades, agradecer novamente a presença, agradecer o convite, dizer que eu estou muito honrado de participar dessa mesa, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o seu Paulo, um pouco da história dele, que o telespectador vai poder ver e ouvir, e dizer que o Sebrae hoje, como uma mola propulsora do empreendedorismo, está aqui hoje para aprender. Hoje o Sebrae veio aqui para aprender com a história do seu Paulo Pereira e da ACIB. Seu Paulo, nós acabamos de falar, o senhor é o nosso convidado, obrigado pela presença, obrigado por ter, sabe, aberto um espaço para estar conosco aqui e obrigado também para estar passando um pouco da sua história, da sua referência barretense, da sua referência familiar para a população de Barretos, para a classe empresarial de Barretos. Primeiro eu queria fazer uma pergunta, porque na verdade nós estamos na sala, na cozinha e no quarto da população de Barretos. Muitos te conhecem, muitos já sabem quem é o Paulinho Pereira, tal, mas muitos não conhecem. E como o programa nosso é mostrar aquele que enriqueceu nossa sociedade, aquele que transforma Barretos, que ajuda a sociedade, eu queria que você falasse um pouco do Paulo Pereira, da família atual, dos irmãos Pereira, porque no decorrer do programa nós vamos mostrar cada ato, cada atitude, cada decisão que foi tomada por conta da família e o resultado que tem hoje essas participações como empresário e como serviço. Para ficar fácil para você dar uma... Eu vou te fazer uma pergunta. 1970, entre 28 de agosto de 1970,
eu entrei no Banco Mercantil de Guarda-Mirim. Trabalhava com o Zé Diniz Pereira, Zé Bigode, amicíssimo dos irmãos Pereira, e amicíssimo de vocês, do Paulo, aquelas coisas tudo. E eu entregava, era guardinha, eu entregava as correspondências na empresa Irmãos Pereira. Eu queria que você falasse um pouco dessa empresa Irmãos Pereira, porque nós sabemos também, na história dela, que fazia ternos e roupas aqui. Laudo Natel, Paulo Egídio Martins e outras personalidades de Brasília, São Paulo, do estado, do governo. Queria que você falasse um pouco do Paulo, um pouco dos irmãos Pereira e um pouco dos irmãos Pereira. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. E o que eu tenho a dizer é que a gente trabalhou muito. Nós iniciamos em 1950 e foi um trabalho muito profundo na arte de fazer roupa, na roupa sob medida, alfaiataria mesmo, não é um semi-pronto. E depois de alguns anos, a gente militou também na área rural. Adquirimos uma propriedade rural que tínhamos a intenção de plantar laranja. Nós tínhamos muito cliente da região, Bebedouro, Olímpia, Monte Azul, que eram citricultores, e nós achamos muito interessante essa área. E a primeira vez que eu fui na FAESP, lá estavam alguns clientes tradicionais da laranja e bebedouro, e me chamaram de netinho da citricultora. Eu fiquei muito honrado, muito motivado, e a dedicação foi crescendo nessa área rural. Até que chegamos mais na frente ao plantio de também seringueira, que era alguma coisa muito interessante para a região. Hoje a nossa região é uma das maiores do Brasil, em seringueira. Mas a gente, para resumir toda essa história, o trabalho maior foi realmente no comércio. Tivemos um comércio muito ativo, viajei muito, busquei muito. Eu ia buscar muita mercadoria fora, principalmente no Rio de Janeiro. E isso contribuiu, ajudou muito para que a gente fizesse uma roupa fora do comum. Era um tecido fora do comum. Eram linhos, eram alpacas, eram tecidos da melhor categoria. E isso nos permitiu fazer uma boa roupa. E a gente tinha também uma divisão na firma. Quer dizer, meus irmãos faziam a parte técnica e eu fazia a parte comercial. Acredito que isso nos deu força, deu fôlego para fazer um trabalho maior com a alfaiataria. Nós tínhamos parte comercial, parte técnica, com pessoas diferentes, com tratamentos diferentes a cada cliente. E depois dessa luta, dessa busca no comércio, a gente teve muitas indas e vindas, congressos, e participei de um congresso mundial nos alfaiates no Rio de Janeiro, eu e o meu irmão Joaquim. Foi um aprendizado, foi uma coisa muito legal, muito bonita. A gente via falar muito no Gold Room, no Copacabana Palace, e lá estivemos com vários alfaiates do Brasil e alguns alfaiates do mundo
que era um congresso mundial dos alfaiates. E para encerrar essa parte, eu quero dizer que o que nos proporcionou toda essa força de termos clientes quase em todo o país, a poder entrar nesses ramos, né? De laranja, de seringueira. Isso nos deu um impulso muito forte. Me lembro na inauguração da Sembra, estava para ser ministro da Fazenda Mário Henrique Simons, que veio participar da inauguração da Sembra. O meu amigo João Casagrande era a pessoa técnica que fez todo o trabalho de montagem, de inauguração. E eu tive a honra de apresentar o meu amigo Cutrale para uma pessoa também muito querida na época, estava na inauguração, Ari Ribeiro de Mendonça, que era o nosso prefeito, e eu pedi que ele apresentasse ao Mário Henrique Simons o meu amigo José Cutrale. Eu estou citando que são passagens assim gostosas que a gente teve. Quando eu cheguei também na FAESP, fui muito bem recebido, e esses amigos da Secretaricultura me trataram muito bem, e eu fui muito estimulado, incentivado. Então nós tivemos muita sorte de não ter sido só o trabalho de alfaiataria. Nós iniciamos um outro trabalho que foi muito bom para a nossa região, para o progresso, para tudo, e foi muito rendoso, muito bom para nós também. Tivemos um avanço grande dentro do comércio geral, rural. Comecei a participar não só da associação, mas na época era sindicato rural, do sindicato rural também. E hoje nós nos sentimos assim, bem realizados, e prestamos um trabalho bem razoável à nossa região, à nossa cidade. Eu acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de dizer, e eu fico muito grato a vocês que estão reconhecendo o nosso trabalho, a nossa luta, e estão mostrando aí, por números, o que hoje nós temos. Paulo, nós vamos ainda abrir esse assunto no outro bloco, mas para fechar esse bloco. 84 anos? 5. 85 anos. Eu queria que você falasse um pouco. 3 filhos? 3 filhos. E jogador de tênis até hoje? Só para a gente poder encerrar, você tem que contar essa história, porque essa história de ascensão do comércio, volto a dizer, e uma pergunta que eu não sei como, mas as personalidades que usavam a roupa Pereiras. Eu lembro, quando Pereiras, a hora que tinha Pereiras no bolso, era coisa que, era o que há, olha, na Pereiras, dentro de Barretos, que a gente que trabalhou em banco, principalmente um banco que tinha mais os produtores rurais, os grandes empresários, era só Pereiras. Era qualidade, era um pouquinho mais de carinho, era atenção para essa roupa, trazer essas personalidades, ou era o carisma do Paulo? Porque o Paulo sempre foi muito carismático, muito calmo, muito para poder falar. Isso, quero o diretor comercial, quero o representante. Isso contribuía, ou era uma somatória qualidade, atendimento?
Você já falou que, inclusive, que era o produto. Essa somatória, ou tinha algo especial para buscar gente de fora? Porque hoje você veste uma camisa dos Estados Unidos, um terno americano, um italiano, naquela época era o Pereiras. Tinha algum segredo ou era somatória desses pontos? Eu acho que era somatória, né? Porque os meus irmãos, eles trabalhavam com milímetros. Tem uma dedicação muito forte. A roupa tinha 3 provas. Prova inicial, prova de frente, prova de manga. Então era um trabalho com muita exigência, né? De detalhes, de milímetros. E eu, só para encerrar essa parte de apresentação, José Diniz, eu o apresentei no Banco Mercantil. Tinha 2 pessoas para ser indicada a gerente do Banco Mercantil. E eu, como tinha clientes, diretor do Banco Mercantil, diretor regional, um deles, acho que até ainda está vivo, o senhor Manuel. Manuel Cunha. Manuel Cunha. De Olímpia. E o José, para mim, era realmente a pessoa certa, a pessoa indicada, que ia fazer um grande trabalho, que iria repercutir no nosso comércio. E foi. Você é testemunha disso. 28 de agosto de 1970 eu comecei com ele. Mas nós vamos para um intervalo e nós vamos voltar lá que nós vamos falar mais dos resultados da família Pereira, dos trabalhos de vocês, tá bom? Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos já já. Empresários associados à ACIB e seus dependentes, funcionários das empresas e também seus dependentes podem ter convênios com descontos especiais nos planos médico-hospitalares do Santa Casa Saúde e Unimed, planos odontológicos Prodoc, Operriso e Santa Casa Odontologia, nas escolas Colégio e Faculdade Barretos, ISEB e também Liceu Tec. E ainda convênio com escolas de idioma, escolas de informática e clínica de estética. Procure a ACIB. Pois bem, voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje, na nossa bancada, Roberto Arutin, presidente da ACIB, do Sindicato do Comércio Varejista, Nilson, gerente regional do Sebrae, está batendo um papo conosco aqui, Paulo Pereira, irmãos Pereira, que recebeu uma homenagem da Associação de Sindicato, da diretoria da Associação, diretoria do Sindicato, como destaque no comércio e dos serviços em Barretos. Então, uma bela história, contribuiu muito com a história de Barretos, com a cidade de Barretos, com o que Barretos é. Mas agora, nesse bloco, o Roberto Arutin tem um bom relacionamento, conhece as histórias, vai estar batendo um papo, pinga-fogo, bate bola com o Paulo Pereira aqui, para que o nosso telespectador consiga tirar muito mais de quem foi e quem é Paulo Pereira. É com você, Robertinho. Com certeza, Firmino. Nilson, é uma história bonita, porque eu nasci, Paulinho, ali onde é a Caixa Econômica Federal, onde era o Bazar Joia, nasci ali no fundo. Então, desde menininho, frequentei o comércio e lembro de vocês perfeitamente como tivesse passando a fita de trás para frente aí do filme. E na época, quando o meu querido, saudoso tio Rubico, Rubens de Oliveira, junto com você, eram solteiros, e a gente tem uma alegria tão grande saber que você foi um dos fundadores da Festa do Peão, como era o relacionamento, você e meu tio, que já mostra que desde pequenininho eu já tinha a imagem de você, do Paulo Pereira e teus irmãos. Como é que era aquela época gostosa dos independentes ou solteiros? Olha, não podia ser melhor. O Rubico casou muito cedo e eu fui um dos primeiros que fui visitá-lo, porque o
o independente que casava não era mais independente, ele era expulso do clube. Isso fazia parte do estatuto. E o Rubinho foi um dos primeiros a ser expulso. E aí eu fui visitá-lo. Eu solteiro, fui visitar ele como casado. E foi muito interessante. Então, e dessas épocas que a gente lembra perfeitamente, vocês tiveram um sucesso como até hoje. A festa é o que é, graças a vocês. Até porque o Pratinho, eu vi, falou, a nossa festa era grande e quem está agora no comando deu essa continuidade, né? E voltando ao nosso comércio, você lembra do Zero Tim? Demais. Era muito meu amigo, meu colega, né? E naquele tempo a gente tinha uma proximidade, né, com os colegas. Eu vou falar um pouco também do Miléo. Miléo, justamente. Que era também amigo. Só para o telespectador entender, o meu avô, o Pereira, o Miléo, eram o top dos alfaiates. Então era o chique. Mas eu acho que a gente tinha uma ligação boa. Imagina o Miléo, um dia foi me levar um tecido de presente. Ele comprava assim em quantidade, ele tinha lá uma peça de linho, ele cortou um pedaço e foi me levar de presente. Essa foi uma coisa assim... Gratidão, né? De reconhecimento, gratidão, de amizade, né? de amizade. Hoje uma concorrência, uma coisa meio estreita, mas antes era bem melhor isso. Bem melhor. O senhor Filizola, que era um alfaiate também muito antigo e que já estava fora da área, mas que todo dia ele passava na alfaiataria para ver alguma prova, para sentir ali vivo, né? Ele me deu um tecido de colete que dava um colete de seda pura italiana, que ele guardava nos velhos tempos, né, que ele estava na ativa. Mas eu fiz esse colete e foi do meu casamento. Foi uma das peças que eu usei no meu casamento. Coisa linda. E eu lembro perfeitamente quando menino, frequentei muito a 25 de março, comprando armarinho, zíper, botão, linha, agulha. E era emocionante porque, como você acabou de falar, as provas do terno. Eu lembro o detalhe da manga, do ombro, e aquele cuidado que vocês tinham, a perfeição. Se tivesse uma ruga, se tivesse um defeito, aquilo ia para o estoque. Enquanto o cliente não saísse com a parte de trás, com aquelas pregas bem... E tinha, eu não entendo, faz tanto tempo, mas quem entendia era o papai, tinha um recorte aberto, fechado dos paletó, mas era os Pereira. O Pereira, que era o orgulho da nossa região. E nós esquecemos de falar, viu, Firmino e Nilson? Nós tínhamos exposição de gado. Quando você lembrou, ali para trás do Ari Ribeiro de Mendonça, eu veio na minha mente, eu não sei qual dos... O João Floriano Casagrande, que teve a nossa homenagem também, Paulo, lembrou que aqui tiveram 3 presidentes da República prestigiando o nosso recinto. Então, a importância do Paulo Pereira nessa época, eu lembro de vocês, eu era menino, e vocês, a família de vocês, engrandeceu muito, muito, muito o nosso comércio. Por isso que essa diretoria que está terminando aí, eu fico até emocionado, Paulo, porque desde lá de trás, antes de entrar, eu já tinha você, o João Floriano, o Barbosa no coração, para apresentar para a diretoria, para acontecer como aconteceu esse reconhecimento a vocês. Porque eu vivi esse momento com vocês, né? Então, Firmino e Nilson, essa parte que você deixou eu falar um pouco, isso aí eu fiquei satisfeito. Essa parte que você deixou eu falar, eu vou deixar ele falar mais, senão ele me corta, viu, Paulinho? Brincadeira. Então, essa ligação do comércio está viva no meu coração até hoje. Do Barbosa abrindo a loja às 6 da tarde, fechando às 10. Nossa loja sempre foi grudada à Imperial. E essa gratidão de você lembrou bem do Milhão. Nossa, quantas vezes o papai trocava uma peça com ele, né?
ou quantas vezes conversava com você. Então isso foi muito importante para nós. E esses empresários, telespectador novo que está aí, vocês que estiveram na festa, tem que saber quem foi a família Pereira. Eu passo a bola com você, mas no outro bloco eu falo. Eu sou só para falar. Do começo você falou que ia aprender muito. Você está aprendendo, né? Bastante. São exemplos de empreendedorismo, né? E o seu Paulo trouxe para nós aqui os exemplos do que ele militou na frente do comércio, serviços e de agronegócio. Então, em todas riqueza, as áreas, né? ele militou e sempre com grandes exemplos, né? Sempre tratando bem seu cliente, sempre tratando bem os fornecedores, sempre tratando bem todos aqueles que estavam ao seu entorno. Né? Eu creio que seja essa a forma do sucesso que ele conseguiu. Você viu que a referência, fizemos homenagem por ser uma referência em Barreto. Os nomes que ele citou aqui, alguns nomes, são personalidades que referência nacionais e internacionais, governadores, e daí para frente, tá? Então são pessoas assim. Paulo, mas quando a gente ouve falar dos independentes, os fundadores, os criadores, aquelas coisas todas, tudo solteiros, mas sempre foram apaixonados. Mas eu acho que o Paulo teve um diferencial na festa do peão, com relação à festa do peão de Barretos. 1955, 56 começou aqui, mas hoje, o tamanho que ela é, eu acho que teve a mão do Paulo Pereira, porque a população precisa, saber certinho desses detalhes, porque o nosso programa é para isso. Não está aqui, querendo vangloriar, mas é questão de passar só o crédito ou a realidade só. Hoje, onde está o Parque do Peão, onde está o estádio, a família Pereira que cedeu aquele espaço para a mudança do recinto, porque aqui estava pequeno. Como foi essa mudança, essa transição, essa doação, como foi? Porque hoje, Barretos tem um estádio polivalente e as iniciativas partiu, logicamente, de um trabalho da família Pereira e do Paulo Pereira. Queria que você falasse um pouco para o nosso telespectador sobre isso. Bom, eu levaria algumas horas para poder falar nesse assunto. Mas, resumindo, na gestão do Daniel Bampa, nós iniciamos a negociação e terminamos com ele. Nós levamos alguns meses nesse trabalho. Eu vou resumir bem, porque nós não temos tempo suficiente para falar tanto. Exatamente. Mas o Daniel, que vocês conhecem, tem grande credibilidade, não preciso falar. Homenageado nosso também. Mas foi uma coisa muito espontânea. O Daniel estava muito preparado, embora não tivesse recursos, mas a gente fez um trabalho, fez uma doação de uma parte, e vendemos uma outra parte, e na época foi feito títulos, né? E o Daniel, ainda nas suas 2 gestões, acabou de acertar, mas essa parte é até muito difícil de explicar, porque nós estávamos buscando uma área para plantar seringueira. Acabamos encontrando uma área que foi muito além disso, e eu percebi isso antes até de terminar o negócio, com o senhor Nenê Costa, que me ofereceu essa área na gerência do Banco Bradesco. Ele chegou para mim e disse: Pereira, você está procurando uma área para plantar seringueira, você não quer comprar minha fazenda? Nossa, Nenê, eu não tenho condição de comprar a sua fazenda toda, mas o senhor me vendeu um pedaço. E ele bateu o pé que não vendia parte, vendia inteira, e nós ficamos 6 meses tratando do negócio. E aí, feito o negócio, o Daniel assumiu, fez um bom trabalho, acertou. Depois veio
mais alguns presidentes. E foi na gestão do Mucinha que mudou. Ele passou para lá de qualquer jeito, na poeira, sem projeto. Por isso que deu certo. Quando nós tratamos com a diretoria a questão da homenagem ao Paulo Pereira, porque a gente tinha noção dessa história, sua participação 1950, 1960, 70, até 2005, 2010, entendeu? Quer dizer, Irmãos Pereira, uma referência em Barretos. A gente chegava na Assembleia, chegava em Brasília, o pessoal chegava sempre as etiquetinhas Pereira. Então, isso era um orgulho, isso contribuiu muito, porque quando você leva o nome com um produto, leva para outros limites, para outras cidades, para outras regiões, sabe? Isso sim é levar a cidade. E o Irmãos Pereira fez isso. Quando você recebeu a homenagem de empresário do setor de comércio por conta disso, do serviço, é porque a festa do peão hoje, ela é focada mais em serviços. Ela está focada, olha, turismo, essas coisas todas, mas o Paulo foi o precursor. Não importa que foi, que hoje, de 10 alqueires, você deu 5, mas você que dividiu a outra parte. Então, essa atitude, essa decisão que fez de Barretos hoje ter um parque com milhões de metros quadrados e naquele lugar, entendeu? Então é por isso que a diretoria escolheu, por unânime a votação, homenagem ao Paulo Pereira, pelo aquilo que você já fez pela cidade, fez pelo comércio, fez pelos independentes, fez pela festa do peão e fez por Barretos. É por isso e foi muito justa a homenagem. Então é por isso que você foi escolhido, porque você tem uma história. Se a gente for falar dos teus relacionamentos, daquilo que você mais contribuiu com a cidade, eu tinha que ter 4, 5 programas. E o nosso programa só tem 30 minutos, tá certo? E é por isso que eu vou passar agora a conversa, tudo que ele ouviu, para o Nilson, fazer aí um bate-papo, as suas considerações, sobre o que ele ouviu aqui, porque o Nilson vem de fora, está aqui há 90 dias e tal, e ele tem acompanhado o trabalho da associação e do sindicato para a gente poder. Porque eu vou passar para o Nilson, depois para o Roberto também fazer todos os seus comentários e para você fazer o fechamento do programa, tá bom? Tá bom. Tá bom. Vamos lá, Nilson. Bom, minhas considerações finais, agradecer novamente o convite da CIB. Eu que tenho vindo quase todo dia aqui na CIB, a CIB também está dentro do escritório do Sebrae, com muito orgulho receber vocês lá. Saber que realmente meu propósito aqui hoje era vir aprender e aprendi muito com o seu Paulo, tive a oportunidade de conhecer e saber um pouco da história. E esse legado, né, que é deixado para o barretense, isso realmente, a história tem que ser contada, tem que ser vivenciada. Então, seu Paulo, só tenho a parabenizar o senhor e sua família pelas iniciativas e dizer que o Sebrae ele tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo, como eu disse, e são com histórias de quem fez, de quem empreendeu, é que a gente convence aqueles que estão lá tentando empreender. Eu tenho certeza que esse programa, com as suas histórias, vai inspirar muitos novos negócios, pessoas que estão querendo montar um negócio, né? Saber que vai ter que se dedicar para ter sucesso, vai ter que acreditar no fornecedor, tratar bem seu cliente, né? Vai ter que trabalhar aí todas as áreas da empresa para ter sucesso. Eu quero cumprimentá-lo mais uma vez, agradecer, pessoal, e dizer que eu aprendi muito com o programa de hoje. Obrigado. Roberto, você emocionou na outra, você deu sabe, travou a fala, depois ele trava a fala, está meio emocionado, sabe? Assim, então, emocionado, o programa está emocionante. Pode fazer pergunta, falar do programa aqui. Paulo, pelo que eu sei, que me lembrou aqui agora, você nasceu como falar o caipira, do Córrego do Rio Grande para lá, não foi? Você nasceu em Frutal, uma pequena cidade no Triângulo Mineiro. Tá aí, telespectador, você que vê a história. Mineiro, veio para Barretos, para ajudar Barretos a ser o que é. E eu tinha lembrado disso, que você não é um barretense, mas você virou barretense. Já tenho mais de... Sim, hoje você é barretense. Barretos, Eu quero que o pessoal do Legislativo assista esse programa e veja o que uma pessoa que pulou o corguinho do lado para cá, na época era balsa, viu, Firmino? Era balsa. Aí, era balsa, e veio aqui fazer uma história. Mas, Paulo, outra coisa gostosa que eu quero te falar, eu tenho certeza que hoje
a grande pessoa que você casou com uma árabe, Amine Jamal. Mulher maravilhosa, tem uma simpatia, minha família, minha mãe, minha tia Mércia tem uma simpatia muito grande e tenho certeza que o sucesso teu de família, a Mini está assim, dividindo com você os 50%. A mãozinha dela lá. Mãozinha não, 50%. Contribuiu muito e toda a área das famílias árabes colaboraram. Eu antes fui comerciário muitos anos e trabalhei com armênios, trabalhei com árabes e foi a grande escola. Porque, na verdade, nós viemos lá nessa cidadezinha Do Corguinho. do lado de lá do Corgue para estudar, para fazer alguma coisa na vida, né? Porque lá em Frutal, nessa época, praticamente não tinha escola primária quase, eram escolas muito precárias. Isso eu estou falando de 1937, 36, por aí. Então, Paulo, fica aqui meu agradecimento, que Barreto se deve muito a você. E a Associação Comercial, o Sindicato Comércio Varejista e o CDL, queremos te parabenizar, você, tua família e teus irmãos, pelos serviços prestados para o comércio, como o Nilson colocou muito bem. Você foi um leque de desenvolvimento e o Firmino colocou na parte de serviço a tua família. Então, em nome, por a gente estar no cargo e por estar nesse cargo, eu agradeço em nome de todos os diretores a pessoa que você é. Fica aqui meu muito obrigado e a satisfação de poder ter feito essa homenagem para você. Eu aqui sou muito grato. E agora, para encerrar o programa agora, você tem aqui toda a Câmara, o espaço, as suas considerações finais. Aquilo que você quiser falar, da família, do Irmãos Pereira, do negócio, da cidade, aquilo que você achar que deve falar para o nosso telespectador. Eu sempre gostei muito de viagens e tive a oportunidade de fazer algumas viagens até para o exterior, né? Mas uma cidade que eu gostava muito e ia muito, porque lá tinha as melhores mercadorias, os melhores tecidos do mundo posso dizer. E durante anos eu fazia essa viagem, essa busca. Eram viagens custosas, eu ia de ônibus, de trem, algumas vezes fiz de avião também, e algumas vezes trouxe mercadoria, mas o frete, a passagem era muito alta, né? Então a gente não podia fazer sempre de avião. Mas a gente, analisando tudo o que foi feito, eu acho que eu faria tudo de novo. Namorava a mesma menina, casava com a mesma garota. Por isso que é o Paulo. E a cidade era Rio de Janeiro? Homenagem. Cidade que era que você ia de avião buscar suas roupas? Porque você falou que você viajava muito? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu fui em alguns outros lugares, eu cheguei até em Assunção, que tive alguma informação que lá tinha bons tecidos Capital do e tal. Brasil. Mas cheguei a O Rio estava melhor. Que aqui no Brasil tinha tudo que eu precisava. Aí volta no casamento, então. Fazia tudo de novo? Tudo de novo. Ganhei 3 filhos, que são uma bênção, 3 filhos maravilhosos, e que me deram 5 netos, e que eu estou muito satisfeito. E o meu bom relacionamento com o árabe é que eu aprendi algumas palavras, e quando eu chegava em alguma dessas casas, eu falava alguma coisa em árabe. Isso impressionava bem o comerciante. Talvez eu ganhasse nessa altura desconto, atenção especial, produto melhor. E a Habib, a Yuni. E é uma escola também, né? Não é só que você aprendeu. A gente aprendeu a fazer bem.
né? Porque fazer, por fazer, é simples. Mas fazer bem, atender bem. Aí que está. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Eu tive um O elogio Nilson fez assim. de um ex-patrão meu, que eu fui visitá-lo, e em um dado momento nós saímos da loja dele, lá em São Paulo, fomos tomar um café, e ele me deu os parabéns, que eu estava bem, já era quase um professor na arte de comprar, principalmente porque é comprando bem que a gente vende bem. Segredo do comércio. Então eu estou muito satisfeito com esse nosso bate-papo, porque eu acho que me voltou assim na mente, eu viajei para vários lugares agora, nesses poucos Isso é muito minutos. bom, isso é bom. Entendeu? E foi muito bom o programa, porque a população aprendeu um pouco, viu um pouco, ficou sabendo um pouco da história da família Pereira. Paulo, mas nosso programa acabou, chegou ao fim. Obrigado pela presença, obrigado por ter vindo aqui, Eu que agradeço. obrigado por ter aberto esse espaço, tua agenda, tua história para a população de Barretos. Obrigado, Nilson. Eu sei que você veio para ficar 5 minutos, envolvemos na história, além dos bastidores também essa história toda, você viu a emoção dele. Roberto Arutin, obrigado por ter participado desse programa junto com a gente, foi muito bom. Você está bom já, Você viu? me deu uma chance. Dei uma chance para Só você. porque era o Paulo, né? Você me deu uma chance. Mas ficou bom você, sabe, emocionado, essa história. O Roberto fez questão de estar aqui pela amizade, pelo relacionamento, pela história que ele conhece, história até de família, história de relacionamento, de conhecimento com o Paulo. E a gente ficou muito feliz. Obrigado por todos pelo programa. Pois esse foi o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.